Oi, gente, bom dia. Hoje nós vamos fazer a correção, tá, das atividades do capítulo 11, a genética e os genes. Bem, a atividade ela foi passada no dia 15/9, tá, e nós vamos corrigir hoje. A questão 1, ela pergunta: especifique os objetivos de estudos da genética. Lá na página 230 vai dizer quais são os objetivos, ó. A genética ela estuda a transmissão do material genético ao longo das gerações, a natureza química do material hereditário e o seu modo de ação. Questão 2. Dê 3 exemplos de como os conhecimentos de genética podem afetar a sociedade moderna. Também na mesma página 230 tem alguns exemplos, ó. O algodão colorido, né, que vai baratear as roupas, né, do processo de produção. O melhoramento genético dos alimentos, né, um milho que ele seja resistente a pragas, que ele passe mais tempo nas prateleiras, né, que ele não estrague logo. E os transgênicos, né, que é a possibilidade de retirar o gene de uma espécie e inserir outra. Questão 3. Cite as principais contribuições de Mendel para a genética atual. Gente, a maior contribuição do Mendel foi quando ele realizou os experimentos com as ervilhas, né, que ele cultivava no seu jardim, que ele morava num mosteiro lá na Áustria. E a partir desses experimentos com as ervilhas, né, ele cruzou ervilhas lisas e rugosas, ervilhas amarelas e verdes, né? Então, Mendel postulou, né, que a transcrição dos caracteres hereditários ela era feita por meio de fatores que se encontravam nos gametas femininos e masculinos, ou seja, né, no espermatozoide e no óvulo. E ele chegou a essas conclusões sem nem saber nada sobre os cromossomos, né, e nem os processos de divisão celular, que é a mitose e a meiose, porque essa parte dos cromossomos só veio ser descoberta mais na frente, né, anos depois. Então essa foi a principal contribuição dele, né? E esses fatores, né, que ele diz que são encontrados nos gametas é o que a gente chama hoje de gene, tá? Então o Mendel, ele postulou a ideia dos genes, tá? 4. Explique a teoria da herança cromossômica. Gente, depois que o Mendel ele postulou essa parte aí dos fatores, né, ele foi esquecido, né, ninguém deu muita atenção para o trabalho dele, mas anos depois os cientistas eles verificaram, né, que a teoria dele estava realmente correta, né? E o que é a teoria da herança cromossômica? O Walter Sutton, em 1902, ele postulou essa teoria, né? Essa teoria, ela diz que os genes, eles são encontrados em locais específicos do cromossomo. E o que é o cromossomo? É uma fita inteira de DNA, né? Uma cadeia inteira de DNA condensada, compactada. E que esse comportamento dos cromossomos, né, durante a meiose, pode explicar as leis de herança de Mendel. Então, a teoria cromossômica da herança é isso, né, que os genes, né, os fatores hereditários, eles são encontrados em locais específicos dos cromossomos. Aí a 5 pergunta: o que é um gene? Gente, um gene, ele é um fragmento, tá, da molécula de DNA. E esse fragmento, ele é responsável por características herdadas, né, geneticamente. Cada gene ele é composto por uma sequência específica de DNA, né, que contém um código, que contém instruções para produzir uma determinada proteína que desempenha uma função bem específica no nosso corpo. Então, recapitulando, o gene, ele é uma parte, tá? Uma parte da molécula de DNA. E esse gene, ele é responsável por alguma característica específica, tá? No nosso corpo, como, por exemplo, a cor do olho, né? Digamos que esse gene ele seja responsável pela cor do olho. Aí tem o gene responsável pela cor do cabelo. Então, né, são moléculas, são partes do DNA que especificam, né, como vai ser, né, a nossa genética.
A 6. Nos eucariontes, apenas cerca de 3% do DNA é composto de genes. Explique em que consiste a porção restante do DNA dos eucariontes. Então, vamos lá. Os eucariontes, né, eles são organismos que não têm uma membrana, né, protegendo o seu núcleo, né, o material genético deles é disperso. Então, explique em que consiste a porção restante do DNA. Um vírus, por exemplo, né, o vírus, o material genético dele é o RNA, tá? E o que é o RNA? É um ácido nucleico mais simples, né, do que o DNA. Ele surgiu antes do DNA, essa é a teoria, né? E esse RNA, ele teria de ser diferente, né? Acumulando funções, né, de conter a informação genética na sequência de nucleotídeos e também a de atuar como enzima. Ou seja, nos eucariontes, 3% é de DNA e o restante é de RNA, que é esse ácido nucleico mais simples, que teria surgido antes do DNA, tá? Questão 7. Relacione gene com cromossomos e síntese proteica. Gente, vamos lá. O gene, ele é um pedaço do DNA, tá? Vocês imaginem, deixa eu ver aqui. Vocês imaginem uma corda, tá? Uma corda. Aí um pedacinho dessa corda é o gene. Esse pedacinho ele vai ser responsável pela cor do nosso olho, tá? Já o cromossomo é como se fosse a corda toda, completa. O cromossomo ele é a cadeia inteira de DNA, tá? Aí essa cadeia inteira de DNA, ela é compactada, tá? Ela tá condensada e ela é unida a um grupo de proteínas, tá? Proteínas essas que são produzidas, né, por um gene específico, né? Então é essa a relação, tá? Ó, o gene, ele é um fragmento do DNA, o DNA completo, tá? Uma cadeia completa de DNA é o cromossomo e a síntese de proteínas, ela é fabricada por um gene específico, tá? Uma proteína, ela é produzida por um gene específico. Então vamos lá para as próximas questões. A 8 diz assim: observe ou descreva os processos de formação de novas moléculas de DNA e RNA. Gente, a formação de nova molécula de DNA e RNA é o processo que a gente chama de transcrição, tá? Nesse processo, a molécula de RNA, ela se molda a partir, né, da molécula de DNA. A molécula de DNA é dupla fita, né, e a de RNA é fita única. Então, nesse processo, as fitas do DNA que são duplas, né, se separam e uma serve de molde para o RNA, enquanto a outra ela fica inativa, né? Ao final dessa transcrição, as fitas, né, que foram separadas, elas voltam a se unir. Então, é basicamente isso, né? A fita dupla do DNA, ela tem duas, tá? Aí, ela sofre a ação de uma enzima, né, da RNA polimerase, então ela se parte em duas. No que ela se parte em duas, uma fica inativa e a outra forma a molécula de DNA, tá? De RNA, quer dizer. Aí no final, depois que a molécula de RNA é formada, as fitas voltam a se unir e formam, né, uma molécula de DNA. A questão 9 diz assim: faça desenhos esquemáticos para explicar os experimentos de Biddle e Tatum, em que concluíram que cada gene é responsável pela síntese de enzima. Depois explique por que pesquisas posteriores mudaram, né, a conclusão para
para gene proteína, gene polipeptídeo e gene molécula de RNA. O desenho vocês vão encontrar lá na página 235, tá? Do livro. Quem não tiver o livro pode falar comigo que eu mando a foto. Aí, então, vamos lá, né? Por que eles deixaram de acreditar que um gene é uma proteína e depois que um gene é um polipeptídeo, né? E depois um gene passou a ser uma molécula de RNA. Gente, por que antes do gene ser considerado uma proteína, o gene era considerado uma enzima. Mas aí, né, todas essas proteínas, elas podem sofrer alterações causadas por mutações nos genes. Então, essa teoria, né, mudou a teoria gene-enzima para gene-proteína. Então, ela mudou mais uma vez, né, depois de outros estudos. Por quê? Porque as proteínas, elas são moléculas muito grandes, que são denominadas polipeptídeos. Então, mais uma vez, o gene ele passou a ser considerado não mais uma proteína, e sim um polipeptídeo. Tudo isso aqui que eu tô falando para vocês vai estar na página 233 e 234, tá? Então, como ele passou a ser considerado, né, um gene passou a ser considerado um polipeptídeo, né, que é uma cadeia de proteínas, verificou-se depois, né, em outro estudo, que nem sempre, né, o gene ele tá relacionado ao processo de tradução, mas há genes, né, que são transcritos em moléculas de RNA transportador e RNA ribossômico, né, que não são traduzidos em polipeptídeos, ou seja, o gene ele passou a ser definido como uma região do DNA que pode ser transcrita em moléculas de RNA, tá? Então é basicamente essa a explicação. É um pouquinho complicado, mas aqui no livro tá mais detalhado para vocês entenderem. Eu fiz um resumo bem rapidinho mesmo. A questão 10, ela diz assim: o que é código genético? O código genético, gente, ele é a relação, tá, entre a sequência das bases nitrogenadas do DNA, né, citosina, né, e as outras, deixa eu ler aqui para vocês, as bases nitrogenadas. Citosina, guanina, né? Então, são 4, né? Ela é a relação, né, entre essas bases nitrogenadas do DNA e a sequência correspondente de aminoácidos na proteína. É como se fosse uma linguagem equivalente, né, a essas bases, a esses aminoácidos, e formam um dicionário de palavras tipo exclusivo. Na página 236 vocês vão ver esse dicionário de palavras, né, entre aspas, né? É porque assim, ó, são 4 bases nitrogenadas, né? Aí tem a que representa a letra A, a letra C, a letra G e a letra T. Aí esse código, né, ele é formado pela mistura dessas 4, tá? Então, é basicamente isso, o código genético, né? As 4 bases nitrogenadas que misturadas, né, colocadas em ordem aleatória, vão formar, tipo, palavras, né? Tipo, UCU, né? Ou então AGU. Aí, cada palavra dessa, né, vai ser um tipo de, vai decodificar um tipo de aminoácido, um tipo de proteína. A questão 12. Diferencie os termos duplicação, transcrição e tradução. Gente, toda vez que uma célula ela se divide, todas as informações da célula mãe devem ser repassadas para as células filhas. E para que isso ocorra, é fundamental que o DNA sofra o processo de duplicação ou replicação, né? Então, duplicação é o quê?
é quando uma célula mãe se divide e passa metade das suas informações, né, do seu DNA para a célula filha. Aí o que é transcrição? O DNA, né, ele controla todas as atividades químicas do metabolismo celular. Isso ocorre através do controle, né, que o DNA exerce sobre a fabricação de proteínas. E a partir do DNA que são produzidas, né, as moléculas de RNA através do processo de transcrição. Então, o que é o processo de transcrição? É a produção, né, de moléculas de RNA, ou seja, o DNA, que é uma fita dupla, ele se divide, né, através da ação da RNA polimerase. Aí uma fita fica inativa e a outra forma o RNA. É isso que é o processo de transcrição. Já o processo de tradução, as moléculas de RNA, elas migram para o citoplasma e começam a controlar a síntese de proteínas, né? Então, vamos lá. Duplicação. Recapitulando, duplicação é quando uma célula mãe se divide e passa metade do seu material genético para a célula filha. Transcrição é a produção de uma molécula de RNA, né, a partir de DNA. E como é que ocorre? A fita dupla do DNA, ela se parte ao meio através da ação da enzima RNA polimerase. Aí uma fita fica inativa e a outra ela dá origem à molécula de RNA. O processo de tradução é o processo que vai fazer a síntese de proteínas, tá? É basicamente isso. Então, gente, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, tá? Pode falar comigo que eu respondo para vocês, mas essa é a correção das atividades, tá? Teve uns aí que ficou um pouquinho complicada, mas é porque a explicação no livro é muito extensa e eu quis resumir um pouquinho para vocês, tá? Então, tchau e até a próxima aula.